Graça e paz. Amém? A minha oração é que Deus fale ao seu coração nessa noite. Na verdade, que Ele continue falando, porque creio eu que desde que você chegou aqui, você deve ter ouvido a voz de Deus. Seja através das músicas, seja através de um zunido, mas você, se for sensível, você há de ter ouvido a voz de Deus. A você que está nos visitando, a você que está conosco depois de um longo inverno, seja bem-vindo, porque aqui não é outro lugar senão a casa do Senhor. A nossa oração é que você sinta-se totalmente à vontade, você está na casa do Pai. Para isso, eu quero convidá-lo também a abrir sua Bíblia. Abra, por favor, sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Nós vamos ver quais são as consequências de encontrar-se com Jesus quando se perde a fé. Diz assim a palavra do Senhor, conforme escreveu João no capítulo 21, nos versículos 1 a 14. Diz a palavra do Senhor. Acompanhe. Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram o que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, aproximadamente 400 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei-me alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Palavra do Senhor. Se você observar no capítulo 20, um capítulo antes do que nós lemos, você vai entender e vai perceber que começa com a ressurreição de Jesus. No versículo 11, temos a primeira manifestação de Jesus ressurreto, do capítulo 20, quando ele aparece a Maria Madalena. A partir do versículo 19, ele já aparece a outros discípulos. E nesta vez, Tomé não estava presente. E no versículo 24,
do capítulo 20, Jesus aparece mais uma vez, e Jesus então, ele confronta Tomé, por sua incredulidade. E agora no versículo 26, Jesus aparece novamente aos discípulos. E no capítulo 21, Jesus aparece a partir do versículo 1 até o versículo 14, que foi o texto que nós lemos. O que tudo isso tem a ver com a nossa fala nesta noite? Eu preciso da sua concentração. Jesus não poucas vezes falou para o colégio apostólico, falou para os discípulos, que ele sofreria na mão dos homens, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Muitos não entendiam, não queriam aceitar, ou eram pegos pela incredulidade de que tal coisa pudesse acontecer. Pedro, um dos líderes do colégio apostólico, ele é uma figura imponente que vemos surgir no discorrer da história. De forma muito contundente, percebemos em Mateus 16, quando Jesus diz para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não que Pedro em si era pedra, mas a afirmação que Pedro havia dito sobre Jesus, que ele era o Cristo, esta era a afirmação, esta era a pedra, este era o fundamento. Pedro era uma figura de destaque no colégio apostólico, isso nós não temos dúvida. Mas algo nos chama a atenção, é que Pedro parece que foi pego de surpresa. Quando Jesus morre, Pedro percebe, tem um vislumbre de que tudo acabou. Para isso, eu quero contar uma história para vocês. No ano de 2007, surge uma literatura nos Estados Unidos. O nome dessa literatura, A Cabana. Este livro foi escrito por o próprio Jung, ou William Jung. Este livro, em 2007, fez um recorde de venda de bilheteria. Foi algo fantástico nos Estados Unidos, e chegando um ano depois ao Brasil. Esta literatura, A Cabana, tem o seguinte enredo. Acredito eu que muitos de vocês hão de recordar deste episódio. Conta-se que Mackenzie Allen, o personagem do filme ou do livro, ele sai para um passeio com a sua família. Neste passeio, ele perde de vista a sua filha, ainda criança, e ela é raptada. E ele não consegue encontrar a sua filha. Entra em desespero, não era para menos. Entra em parafuso, ele bate todas as áreas daquele local, aciona a polícia e não encontra a sua filha. Mackenzie, ele volta deste passeio arrasado, sente-se culpado, moído, dilacerado. Não poderia ser diferente. Um pai que arquiteta uma viagem com sua família, que coloca no seu carro todas as suas esperanças de um lazer, e ao voltar, não tenha mais a sua filha. 4 anos se passaram, e a polícia encontrou vestígios da sua filha em uma cabana perdida, isolada, dentro de uma floresta densa por altas florestas, altas árvores. Ele fica desesperado, e aquilo ali vai moendo suas esperanças, vai deslacerando o seu ser,
ele torna-se uma pessoa depressiva, ele torna-se uma pessoa amarga, torna-se uma pessoa improdutiva, torna-se uma pessoa inútil, torna-se uma pessoa vazia. Até que, na sua caixa de correios, chega um bilhete, não escrito por homens, mas escrito por Deus. E nesse bilhete tem um convite do próprio Deus, convidando-o para um encontro na cabana. Na dita cabana, onde foi encontrado os vestígios ou os próprios últimos utensílios da sua filha. Ele então entra em paranoia, talvez uma psicose. Ir ou não ir? Deus vai escrever um bilhete? Ele não tem mais esperança de encontrar sua filha? Ele não tinha mais esperança de vida? Mas ele consegue perceber uma luz, um vislumbre de luz diante deste bilhete, deste convite. Alley pega o bilhete e vai até a floresta. No caminho da floresta, árvores fechando todo aquele arsenal, todo aquele espaço, e ele fica totalmente assustado com aquele visual. Ele escuta ruídos, barulhos, e fica sentindo-se cada vez, percebendo que o ambiente é ensurdecedor. Mas ao adentrar, mata adentro, floresta adentro, ele consegue perceber que tudo aquilo que o irritava, que o perturbava, passa a ter um novo som, uma harmonia, na verdade, uma canção, e os cantos dos pássaros traz para ele uma esperança no seu ser. Então o medo que outrora lhe encobria e lhe abraçava, agora gera uma esperança no seu ser. Então, com delicadeza, mas com firmeza, ele vai entrando paulatinamente, mata adentro e chega na porta da cabana. Na porta da cabana, ao segurar no corrimão, ele fica-se entre dois pensamentos, entre retornar ou adentrar-se a esta cabana. Ele imagina que ali poderia estar o assassino ou os assassinos da sua filha. Ele não entende. Deus poderia escrever um bilhete, Deus poderia convidá-lo a um encontro aparentemente tão difícil. Quando ele põe a mão na maçaneta da porta, ele é pego pelos braços, pela Trindade Augusta, pela pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E naquele encontro com a Trindade, ele então consegue ser curado dos seus medos, das suas mazelas, da sua depressão, da sua angústia, da sua dor. Só um encontro com Deus nos possibilita a verdadeira cura. Se você puder, você pode ler em outra ocasião este livro. Vale a pena ler. Foi sucesso de bilheteria nos Estados Unidos e no Brasil de igual modo. É óbvio que Deus se apresenta na figura de um outro personagem, não como eu e você imaginávamos, ou como eu e você desenhamos. Mas é importante que você leia este livro, ou que você possa entender a aplicação curativa de Deus para os nossos medos, para as nossas dores, e para as nossas crises, e para os fantasmas que nos perseguem. Diante disso, eu mostro para você justamente o que está passando com esses 7 homens do nosso episódio, do nosso texto. Pedro, por ser o líder
do colégio apostólico, ele é uma pessoa influenciadora. Mas Pedro está angustiado, Pedro está ferido, Pedro está marcado, Pedro está com medo, está triste, está depressivo até. Pedro então toma uma decisão. Olhando para o texto, você consegue perceber que ele diz assim, versículo 1: depois de todas essas narrações da ressurreição de Jesus, chegamos no versículo 21, capítulo 21, no versículo 1, que diz: depois disto, que já foi mencionado, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, agora junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos, um total de 7 discípulos. Pedro chega a uma conclusão, versículo 3: disse Simão Pedro: vou pescar. Observe, Jesus tinha feito uma das maiores declarações a respeito do seu reino e da sua própria pessoa em Mateus 16. Pedro teve uma das maiores revelações pelo próprio Espírito Santo, quando disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus Cristo disse: louvado sejas, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, ou seja, não foi outra pessoa que te falou, mas o meu Pai que está nos céus. E eu vos digo que tu és Pedro, e sobre esta afirmação edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro provavelmente saiu assim, inflado, não? Louvado seja Deus. Não há coisa melhor do que ser usado por Deus. Agora estamos diante de um outro episódio. Jesus Cristo morreu. Pedro chega à decisão: acabou. Ele então se reporta à sua antiga profissão: eu vou voltar ao que eu sempre fiz. E aí ele esquece o que foi dito em Lucas capítulo 5, versículo 10 e versículo 11, como também em Marcos capítulo 1, 17 a 20, quando Jesus o encontra vindo de uma pescaria, e Jesus diz assim: a partir de agora você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. E diz o texto que eles deixaram as redes e o seguiram. E Pedro foi um deles. Diga-se de passagem, Pedro, João e Tiago, os 2 filhos de Zebedeu. E é interessante, irmãos, disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Ia voltar ao que era antes. Ele tinha esquecido a sua comissionada missão que Deus o deu. Em Cristo ele já tinha sido comissionado para ser um discípulo, para ser um pregador, assim como eu e você. Ele nos chamou, nos comissionou. Ele não espera que eu e você volte atrás. Mas ninguém pode voltar para frente, né, pastor? Tem que voltar para trás, né? Mas ninguém esperava, nem eu nem você. O próprio Jesus não espera que você volte, que você deixe de alimentar a sua fé. Todavia, ele não se surpreende se nós retrocedermos. Todavia, ele não vai ser pego de surpresa se nós voltarmos a pescar. A partir daí, eu quero mostrar para vocês algumas lições que nós conseguimos extrair desse texto. A primeira lição é: não fixe seu olhar nos problemas. Observe mudança de foco. A primeira lição é essa, mudança de foco. Observe, diz Pedro: vou pescar.
O desânimo que tomou conta da vida de Pedro, como o próprio desânimo de viver que tomou conta da vida de Mackenzie Allen quando ele perdeu sua filha, o desânimo que que me possui, que me adestra para não vir mais à igreja, para não ter mais comunhão com Deus, ou evitar qualquer tipo de aglomeração espiritual, ou culto em público. Eu agora preciso de uma reflexão, uma autoavaliação. E Pedro, então, a partir de agora, ele perde o foco. Ele está triste, ele está desanimado, ele está moribundo, ele está totalmente moído, porque Jesus Cristo morreu, e ele pensa assim: é o fim. Talvez você tenha perdido o foco espiritual. Alguma situação, a exemplo do que foi dito, tanto do livro como do próprio texto, você agora perdeu o foco. Você não está mais centralizado no que deveria estar. E então, a exemplo de Pedro, você diz: vou pescar. Mas não fixe os seus olhos no problema. Quando os discípulos estavam caminhando da Galileia para a terra dos Gadarenos, ou simplesmente Gerasenos, que é o mesmo nome, diz o texto que Jesus dormia no barco. E os discípulos começaram a perceber que o mar estava tomando um volume maior do que o normal. As suas águas estavam avassaladoras, mas Jesus continuava dormindo no barco. E é interessante que os discípulos olhavam para a imensidão das ondas. E quando eu e você tiramos o foco de Jesus e colocamos os nossos olhos, fixamos nossas vistas nos problemas, é certo que vamos sucumbir. Por isso você não deve dizer para Deus o tamanho do seu problema. Diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Amém, irmãos? Amém. Às vezes dizemos: ó Senhor, estou com esse problema. Não, diga assim: problema, você precisa saber o tamanho do meu Deus. Se meu Deus te pegar, vai te moer. Oh glória. Nós temos que tomar uma posição de crente, uma posição daquele que crê e que depende, que confia. O texto nos mostra que quando eu mudo ou quando eu perco o foco, eu corro o risco de sucumbir-me. Pedro, ele então, usando sua influência, ele diz: vou pescar. E os discípulos, de igual modo, não todos, é claro, mas os 6 que estão com ele, tomam a mesma decisão. E diz, observe o que diz o versículo, diz assim: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Quando nós perdemos o foco, quando nós perdemos a fé, espiritualmente nós caminhamos para um senso de inutilidade. Observe comigo no que diz a parte B do versículo 3. Olhando aí nas Sagradas Escrituras, ele diz assim: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Isso é inutilidade. Quando nós somos chamados para uma missão, somos comissionados para esta missão, e quando nós perdemos o foco, nós nos tornamos inúteis. Eu e você precisamos entender que nós fomos chamados, fomos vocacionados, e não podemos retroceder. Observe que esses homens eram homens experientes. Nós não estamos falando de pescadores
pessoas que ficam pescando por esporte. Eram pescadores profissionais. Esses homens sabiam onde se encontravam os cardumes. Esses homens sabiam o movimento das águas, onde estariam os peixes. Mas, naquela noite, nada apanharam. Coisa interessante, segundo os especialistas em pesca, o melhor horário para pescar é à noite. Eles estavam fazendo quase tudo certo. Foram à noite, levaram as suas redes, tinham suas experiências, suas habilidades, mas naquela noite nada apanharam. O que tem isso a ver comigo e com você? Nós temos nossas habilidades em conhecer a Bíblia, nós temos nossas habilidades com as Sagradas Escrituras, nós temos nossa intimidade com Deus, nós temos nossa probabilidade de ou trazer os céus até a terra, ou levar a igreja até os céus. Mas nós perdemos o foco. Quando nós perdemos o foco, nós passamos a ver a coisa como que embotada, e não conseguimos mais vislumbrar o real e verdadeiro sentido da realidade. E passamos a viver uma vida de inutilidade. Nós que outrora frequentávamos a escola bíblica dominical, nós que outrora fazíamos parte de um ministério, ou esse ou aquele ministério, não estamos mais envolvidos porque perdemos o foco, a primeira lição. A consequência da nossa decepção, ou a consequência do nosso desânimo. Pedro tinha ouvido várias vezes Jesus dizer para ele que ele iria morrer, ia sofrer na mão dos homens, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. Mas depois que Jesus morre, ele então diz assim: acabou, vou pescar, vou voltar à minha vida outrora. E às vezes é o que acontece comigo e com você. Nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Nós fomos chamados do pecado e como escravo, agora somos filhos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas nós ainda insistimos em estarmos apegados a uma vida retrógrada, pecadora, atrasada, antibíblica, e que irrita o coração de Deus, porque perdemos o foco. Mas tem uma outra lição no texto. Olhando para o texto, você observa que no versículo 4 temos uma outra lição. Mas ao clarear do dia, parece que ao clarear da madrugada, parece que as coisas vão aclarar para os discípulos. Mas observe, mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Coisa fantástica. Estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Sabe o que se chama isso? Insensibilidade. E é muito oportuno quando o texto de João fala assim: ao clarear da madrugada. Se ele dissesse assim, ao escurecer, havia uma desculpa. Estava de noite, estava a coisa meio turva, não dava para reconhecer quem estava ali ou aqui. Mas o texto é muito claro: ao clarear da madrugada, ou seja, já era dia. Não tem como não conhecer uma pessoa que gastou 3 anos ministrando a palavra, andando ele comigo e eu com ele, convivendo com ele, participando de casamento, participando de sinais, prodígios, milagres, tudo, muitas coisas sobrenaturais, e agora eu não consigo reconhecer. Sabe por quê? Porque faltou sensibilidade. Nós nos tornamos insensíveis às coisas espirituais. Quando perdemos a fé, reverendo, nos tornamos insensíveis. Além do senso de inutilidade, nós também nos tornamos insensíveis espirituais. Nós já não temos mais prazer na palavra. A reunião de oração já não é mais um lugar de encontro com Deus.
A reunião de oração já não é mais o falar de Deus e o Deus falar comigo. O lugar de oração passa a ser simplesmente um encontro social. A leitura da Bíblia torna-se algo secundário, não é mais prioritário nas nossas vidas. Observe, irmãos, no texto claramente quando diz assim, olha comigo, os discípulos não reconheceram que era ele. Diga-se de passagem, se você encontrar o pastor Arildo em qualquer lugar, a uma distância de 200, 300 metros, pelo seu andar, você já sabe que é Arildo, hein? É ou não é? Ele tem um andar meio diferente, né? É Arildo, todo mundo sabe que é o Arildo. E se for olhar para o seu aspecto, reverendo, se você convive com a pessoa, você vai conhecendo os traços da pessoa. Esses homens não só andaram com Jesus, mas esses homens foram escolhidos por Jesus, tiveram experiências tremendas com Jesus. Agora diz o texto que eles não reconheceram no clarear da madrugada. A falta de fé, a decepção e o desânimo gera em mim e em você insensibilidade. Infelizmente, irmãos, a nossa vocação, infelizmente, o chamado de Deus para fazermos parte desta família santa, quando ele diz, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido por Deus, parece que isso não tem mais sentido, perdemos a sensibilidade. Quando eu vejo no Apocalipse que no grande dia, eu e você vamos receber uma pedrinha, e nessa pedrinha vai estar escrito o meu nome e o seu nome. Vamos receber um lencinho, e nesse lenço está escrito Arildo Oliveira. Amém, irmão? Amém, amém, Arildo? Ele quer o nome completo, Arildo Almeida de Oliveira. Só Arildo Oliveira pode ser outro, né? Está entendendo, meus irmãos? A igreja em Tessalônica, capítulo 1, foi uma igreja que tornou-se notória em toda a Macedônia e Acaia, por 3 qualidades que essa igreja tinha. Era uma igreja que tinha fé, esperança e amor. Mas sabe o que é essa esperança? Não é aquela esperança que Paulo fala em 1 Coríntios 13. É a esperança da parúzia. Você diz, que coisa é essa? Explico. A parúzia é a segunda vinda de Cristo. Essa igreja em Tessalônica era uma igreja que tinha firmeza que Jesus Cristo ia voltar. Como diz o próprio Mateus, no capítulo 24, versículo 12, quando o evangelho do reino for anunciado em toda a terra, então virá o fim. É a certeza que essas coisas vão acontecer. Mas nos tornamos insensíveis diante dessas verdades. Nos tornamos insensíveis. O próprio Jesus não é uma teofania. Explico. Teofania, theos, do grego, Deus, fane, forma. Teofania então seria forma de Deus, ou seja, não é um anjo que está ali na praia preparando uma refeição para aqueles discípulos que estão exaustos. Assim como eu e você muitas vezes estamos exaustos, as coisas não dão certo, nós participamos de uma reunião e as coisas, em vez de ir para frente, vai para trás. Nós às vezes fazemos planos, projetos e as coisas desandam. Nós às vezes preparamos uma mesa perante os nossos adversários, esperamos que o Senhor unja nossas cabeças com óleo, para que o nosso cálice transborda, e isso não acontece. Mas João está dizendo aqui agora, que no outro lado da praia, na areia, estava Jesus preparando uma refeição. Jesus não dependeu daqueles peixes que eles trouxeram. Jesus já tinha preparado pão e peixe. Já estava fritando lá. Vamos para a terceira e última lição. Hoje nós temos pouco tempo. Olhando para o texto, observe que
O texto, a primeira lição é mudança de foco, segunda lição, inutilidade, terceira lição, insensibilidade, e a quarta lição diz assim, no versículo 5, perguntou-lhe Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: não. Respondeu-lhe: não. Você lembra de 2 Reis, capítulo 4? O texto diz assim: Eliseu e a viúva. Foi o texto que foi pregado no culto de abertura do nosso presbitério pelo presbítero Rui, lá na primeira igreja de Vila Velha. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Mas é uma coisa interessante que o profeta pergunta assim para a viúva: o que tu tens em casa? Eu e você precisamos entender a conjuntura. Ela diz assim: a tua serva não tem nada em casa. Aí depois ela completa: senão uma botija de azeite. Mas sabe por que ela disse que não tinha nada? Porque as coisas mais preciosas que ela tinha estava prestes a sucumbir-se. Ela já tinha perdido o marido e estava na iminência de perder os seus filhos. Por isso, quando o profeta pergunta: o que tu tens em casa? Ela diz: a tua serva não tem nada em casa. Aí ela lembra assim: não, peraí, senão uma botija de azeite. Jesus pergunta: filhos, tende algo que comer? Os discípulos dizem: não. Não pode faltar pão na casa do pão. Não pode faltar pão na casa do pão. Eu e você precisamos fazer o que Jesus disse aos discípulos. Quando ele foi multiplicar os pães e os peixes para dar à comunidade, ele disse assim: dai vós mesmo de comer. Dai vós mesmo de comer. Eu e você temos o pão. Eu não falo do pão físico, eu falo do pão espiritual. E quando Jesus perguntar assim: filho, tendes algo que comer? Você tem que dizer: tenho, Senhor. E já repartir com aquele que tem necessidade, que é a palavra. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu e você precisamos ter sempre algo. Mas quando nós perdemos a fé, quando nós somos mergulhados no desânimo, quando nós estamos totalmente vivendo aquela mesma situação de Mackenzie Allen, do livro A Cabana, nós estamos desesperançosos. Que o meu encontro com Jesus não seja um encontro que me faça perder o foco, que gere em mim inutilidade, que gere em mim insensibilidade, e que eu nunca tenha algo que oferecer àquele que me procura. Que esta palavra tenha lugar no seu coração, assim como ela teve no meu, e que você possa refletir sobre essas verdades. O Mackenzie, do livro A Cabana, ele estava pesaroso, triste, desanimado, perdeu sua filha, sentiu-se culpado, até que foi alcançado pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ali no encontro na cabana. Eu e você fomos encontrados por Deus. Eu e você não podemos, em hipótese alguma, viver longe da cruz, mergulhados nos nossos medos, nos nossos fantasmas, nas nossas crendices e superstições. Nós precisamos dizer: Senhor, eis-me aqui, usa a mim. O mesmo Espírito que levantou Jesus esteja entre nós, hoje e para todo sempre. Amém.